Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais um episódio da série O Consolador, onde Otávio Pedersoli e eu analisamos a obra de mesmo nome, autoria do espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nós estamos na segunda parte, estudando o tema filosofia. Dentro desse tema, estamos abordando o sentimento e hoje vamos caminhar na segunda parte das questões sobre a arte. Então, Otávio, já vamos jogar para você a primeira pergunta, que é a 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Vamos ver o que Emmanuel nos esclarece. Ele diz assim: essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. Então, nessa primeira parte da resposta, é muito interessante, porque Emmanuel nos deixa claro aqui que é como se a música fosse a linguagem de Deus para nós aqui na Terra. Claro que ele está falando, né, das grandes obras que resistem ao tempo, né? Não é dessas, muitas vezes, pobres manifestações artísticas. No episódio anterior, ele já esclareceu isso bem para nós. Então, aqui ele está dizendo que essas grandes obras, elas não são lembranças do passado, mas elas são, digamos assim, bênçãos que jorram dos céus através de médiuns artistas, né? Como ele também nos esclareceu. Então, são gloriosos impulsos das grandes forças do infinito, para a gente ver a profundidade que é essa questão da manifestação artística. E aí ele vai dar exemplo, ele diz assim: as óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Então, nesse trecho, é interessante notar que nós já estudamos com Kardec, por exemplo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando estudamos as leis morais, que a lei de amor, né, que a lei de solidariedade, que existe uma conexão, que estamos todos unidos, encarnados, desencarnados, não só os espíritos, como também os mundos. Toda a obra de Deus está em harmonia e em conexão. E ele nos revela aqui, Emmanuel, que a música expressa essa lei de solidariedade universal. E nos chama a atenção quando ele fala assim, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente. Ou seja, como são encarnados que estão trazendo essas manifestações do infinito para nós, eles não conseguem captar plenamente. Então, a fonte de água pura que está jorrando passa pelo filtro da carne e, por melhor esforço dos artistas, essa captação ela é apenas parcial. E aí nós nos lembramos de um episódio até muito engraçado, quando Chico Xavier, no Pinga Fogo, conta que quando ele estava recebendo algumas das poesias que depois seriam publicadas no Parnaso de Além Túmulo, ele diz assim que Augusto dos Anjos chega a perder a paciência com ele, porque ele não estava conseguindo captar as palavras difíceis daquela poesia que Augusto dos Anjos estava trazendo para ele.
E o espírito chegou até, nas palavras de Chico, meio que falar assim: é o que dá para transmitir. E Chico brinca, né? Quem era eu lá regando canteiro de alho para entender aquela beleza daquela poesia que estava sendo trazida, né? Que depois foi publicada no primeiro livro psicografado por ele, Parnaso de Além Túmulo. Então, Emmanuel conclui dizendo assim: apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões as ideias indecisas da terra para as vibrações do íntimo com o infinito. Então, nós podemos entender aqui que Emmanuel está nos mostrando o poder da música, né? Inclusive como um remédio, a musicoterapia, né? Para nos transportar, muitas vezes, dos problemas ali, das indecisões da Terra, para uma harmonização com a vida eterna, né, de espíritos imortais que somos. Dando sequência às perguntas que são feitas a Emmanuel, na de número 168, Marcelo, foi indagado o seguinte: os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Ou seja, a arte é desenvolvida também no campo espiritual? Então vamos ver aqui a explicação desse mentor. Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimes maravilhas. Então, ele alerta aqui, né, sobre as expressões com traços de espiritualidade que surgem na Terra, muitas vezes estranhas à nossa vida no planeta. São situações inovadoras que fazem parte do mundo espiritual, que o mundo espiritual é mais avançado do que o nosso mundo material. É algo natural, porque nós estamos a caminho da luz, a caminho da evolução, precisamos buscar esse espelhamento com aquilo que nos é superior. Então a arte, como ele diz, em quaisquer uma de suas formas puras, constitui objeto de atenção carinhosa dos invisíveis, ou seja, os espíritos se preocupam muito com as expressões artísticas porque elas fazem parte de uma linguagem divina que pode facilitar ou pode auxiliar, vir como recurso à evolução dos espíritos na Terra. E diz que há possibilidades que o artista do mundo está longe de imaginar. Ou seja, a arte desenvolvida no campo espiritual, ela não é totalmente compreendida pelo artista da Terra. Então essa é uma realidade interessante para a nossa compreensão. Depois Emmanuel arremata que é com o auxílio dessa arte que os sentimentos das pessoas mais atrasadas na Terra vão sendo reformados e que entidades infelizes, ou seja, espíritos atrasados, são predispostas a experiências expiatórias e purificadoras e vão se beneficiar desses recursos aos quais estamos mencionando. Repetindo, é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza, ou seja, é exatamente imergindo nesse meio divino que a criatura, que a alma, melhor dizendo,
evolui para Deus e se enriquece nas suas sublimes maravilhas. Então a colocação de Emmanuel é muito interessante a esse respeito, mostrando essa faceta da arte do campo espiritual, como é um recurso para nós ainda não muito bem compreendido, mas que auxilia a evolução dos encarnados. Otávio, uma pergunta curta agora, 169. A emotividade deve ser disciplinada? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque no campo das artes, muitas vezes, né, os materialistas vão dizer, não, tem que deixar fluir, né? Liberou geral, disciplina não é uma palavra no campo das artes. E Emmanuel vai dizer, qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Então, sem dúvida, a liberdade é uma das leis divinas, mas aqui Emmanuel está nos advertindo que as emoções também devem passar pelo filtro da fé. E nós sabemos que ele está se referindo à fé raciocinada, né? A proposta da doutrina espírita, sob pena de graves consequências. Então, é justamente por não passarmos as nossas expressões emotivas nesse filtro da fé raciocinada que muitas vezes quedamos nos despenhadeiros aí dos erros, da loucura, e adquirindo dívidas que talvez gastaremos séculos para reparar. Então, nos vem a imagem como se fosse um cavalo, né? Que é um animal lindo, que é um animal forte, belo, mas que se ele continua selvagem, né? Se ele não é ali, de alguma maneira, educado, ele vai destruir plantações, etc. Então, a disciplina da fé deve sempre pautar as nossas emoções também. Na pergunta 170, Marcelo, foi indagado para Emmanuel o seguinte: com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Emmanuel responde: o homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Então nós temos aquele velho exemplo, né, do bisturi, que é um instrumento para uso cirúrgico, feito de um metal adequado para o corte, afiado da maneira melhor possível, para que haja precisão pelo cirurgião. Utilizado em boas mãos, ele vai servir para auxiliar o homem na recuperação de sua saúde, mas também pode se tornar um instrumento de morte se for utilizado para ferir o próximo. Então, da mesma forma, o homem genial, ele vai alcançar uma técnica muito avançada, mas não está isento do seu próprio progresso moral. Senão, ele poderá utilizar essa inteligência para o mal. E muitas formas artísticas são feitas dessa forma, sem a preocupação de ferir sentimentos alheios e de ameaçar pessoas e famílias, amedrontar, não é isso? Agredir. Então Emmanuel prossegue dizendo: em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos, porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Então a fé é um campo do abstrato,
A fé é um campo do desenvolvimento de um potencial, de um recurso, de confiança, de crença, de meta, de objetivo. Então, as conquistas materiais nossas são feitas muitas vezes por causa da nossa fé, do nosso empenho, a fé em nós mesmos, a certeza, a confiança da nossa capacidade de realização para alcançar aquela meta. Mas a fé, quando não fica colocada à disposição de Deus, sintonizada com Deus, ela pode não alcançar os ideais nobres, os ideais divinos, como Emmanuel está dizendo. Então, muitas vezes, o homem pode se tornar apenas instrumento de situações obsessivas, de influências, de inteligências que estão ligadas ao mal, porque o campo da obsessão, mediunicamente falando, é um campo de repercussão de ressonância. É alguém transmitindo e alguém captando aquela transmissão e sintonizando com ela, vibrando na mesma faixa. Então, se o nosso sentimento, se nós não estamos moralmente progredidos, a nossa preocupação pode ser meramente material, sensual, pode ser algo que não tem nada a ver com o desenvolvimento da família, dos ideais nobres, da saúde mental, emocional. Pode ser algo altamente destrutivo. Então, por isso, Emmanuel chama a atenção de que não é só porque é-se considerado gênio, melhor, não é só porque se é considerado gênio que o artista deve ser valorizado, porque se ele se torna instrumento do mal, ele vai caminhar de forma contrária aos ideais cristãos que são, para nós espíritas, muito importantes. Aí, Otávio, vem a questão 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Sim, através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. É muito curiosa essa questão, porque tem gente que fala que não gosta de arte, né? Nunca vai a um museu, a um cinema, a um teatro. Última vez que abri um livro foi quando estava na escola, 50 anos. Então, aqui Emmanuel está esclarecendo que todos nós vamos, através de reencarnações numerosas, também adquirir tudo o que tem de bom para aprendermos nessas expressões artísticas. Então, no planeta escola, como é a Terra, as artes têm muito a nos ensinar no campo da sensibilidade e no campo da sabedoria também. Então, é uma resposta que nos convida, por um lado, quem já gosta compreende, né, que a arte vai muito além do entretenimento, e quem ainda tem uma resistência vai entender aqui com Emmanuel que as artes são instrumentos que Deus utiliza para que nós possamos progredir, adquirindo novas experiências, inclusive para que a gente possa suportar as dores e desafios, né? Que seria de nós, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, se não fossem as artes para muitas vezes nos acalmar, nos dar ali uma serenidade, um otimismo para seguir em frente. Então, é uma resposta muito profunda que Emmanuel nos traz. Então, Marcelo, chegamos à última pergunta do nosso episódio, que é a de número 172. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? Bem, Emmanuel esclarece da seguinte forma: a arte evolve, ou seja, evolui com os homens e representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores.
E conclui: a arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Então, Emmanuel entende que não há uma arte moderna e uma antiga sob essa ótica da beleza eterna, da sua manifestação. Na verdade, o que existe são pessoas na procura de expressar a arte condicionadas ao seu tempo, ao seu meio, aos seus recursos. Mas a arte em si, ela é uma só. Ela vai manifestar a divindade, que é uma só, o pensamento divino, que é um só, que é o pensamento do bem e do amor. Então, nesse sentido, nós entendemos que a resposta de Emmanuel está bem clara até aqui. E aí, Otávio, gostaríamos que você completasse o restante da explicação dada pelo nosso mentor Emmanuel. E é muito curioso, porque aí ele faz uma advertência final. Ele diz assim: ponderemos, contudo, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana, que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Parece até que Emmanuel está com um aparelho celular, né, navegando pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook. Porque em 1940 ele já estava aqui nos advertindo que muitas das supostas manifestações artísticas iam descambar para um campo de futilidade, primitivismo, às vezes nos levando abaixo de certos animais, né, que nós intitulamos irracionais. Então, é uma advertência atemporal que Emmanuel vai nos fazer aqui, que foi agravada, inclusive, pelos algoritmos, né, porque as pessoas hoje, elas não buscam, muitas vezes, as artes pela beleza, elas pensam, o que vai ter mais curtida, o que vai fazer mais sucesso, né, supostamente. E Emmanuel está nos mostrando que esse não é o caminho das artes verdadeiras. Mas aí ele nos deixa uma mensagem final de otimismo. Ele fala assim: eles, porém, esses artistas supostos, né, que descambam para o primitivismo e para a futilidade, eles passarão, como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Muito bem, então Emmanuel nos alerta a respeito desse domínio transitório dessas expressões artísticas que promovem mais perturbação e futilidades, que elas haverão de passar, como todas essas situações incertas que nós vivemos, e para isso nós recordamos um pensamento, né, uma afirmativa de Jesus que foi registrada por Mateus no capítulo 15, versículo 13 de seu evangelho, quando ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Agradecemos a sua audiência e que nos preparemos para o próximo episódio. Até lá. Um abraço.